Bom dia, tudo bem com vocês? Olha, eu de novo aqui para explicar um texto em Bar Midbar. Bar Midbar significa no deserto. E esse livro aí é o livro de Números. No hebraico nós o chamamos de Bar Midbar, no deserto. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 12, o verso 6 e ao verso 8. Eu farei a leitura com vocês em hebraico e logo após nós daremos aqui a tradução e a interpretação desse texto. Quero dizer também para vocês, meus amigos, que logo mais teremos também o curso de alfabetização em hebraico nas plataformas. E você estará lá conosco, se Deus quiser. Vamos então fazer a leitura em Bamidbar, capítulo 12, versos 6 ao 8. Vamos lá. Vayomer Shimona Devadaim Yehi Nevichei Adonai Bamarea Elav Tevada Ba Halon Adaver Bolo Avdi Moshe Bechol Beiti Nema Ru PLP Adaver Bo Mare velo beridoti utemunati Adonai aviti umadualo ireten ledaver beavdi be Moshe. Muito bem, esses versículos e números diz assim: e ele disse, por favor, escutem as minhas palavras. Se houver profeta entre vocês, o Eterno se tornará conhecido por ele numa visão. Eu falo com ele num sonho. Não é assim o meu servo Moshe, ou Moisés? Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca, numa visão, não em enigmas, e ele vê a imagem do Eterno. Então, por que vocês não ficaram com medo de falar contra meu servo Moshe? Muito bem, eis aqui uma pergunta, uma passagem bastante conhecida dos irmãos que leem a Bíblia. Nós vamos trazer uma ideia de pano de fundo aqui para vocês, para nós entendermos o enredo, entendermos aqui o contexto do que nós queremos falar. Eu quero falar para vocês hoje sobre como Deus se revela, através do que Deus ele traz a revelação. Mas precisamos conhecer um pouquinho o contexto. Vocês sabem que Miriam e Aharon, ou Miriam e Arão, eles se rebelam contra Moisés, falando mal de Moisés, pois Moisés ele foi fiel em toda a casa de Deus. Ele foi fiel, o servindo de todo o seu coração. Então, seus irmãos Miriam e Arão ficaram enciumados porque Deus falava com Moisés de uma forma toda especial e com eles não muito no sentido de comparação como falava com Moisés. Porém, o nosso Deus, ele é um Deus que é absoluto, ele fala a hora que ele quer, da forma como ele quer, ele se revela ao ser humano da forma como ele bem desejar. Miriam e Arão não estavam contentes por conta da intimidade que Moisés tem para com Deus. Aí vem os versículos que nós lemos, né? Que do nosso Deus, se houver algum navi é profeta, no meio do seu povo, ele vai se revelar.
E como ele se revela aqui no meio do seu povo? Ele vai se revelar através das palavras. Tanto é que ele diz assim, por favor, escutem as minhas palavras, que seria Vaiomer Shimur na Devarai. Por favor, escutai as minhas palavras. Deus, ele se revela através da palavra. Tanto é que nos livros neotestamentários, nós vamos ver lá no livro de Timóteo, Deus falando com Paulo falando a respeito de Timóteo, dizendo, toda a escritura é divinamente inspirada, e divinamente inspirada ali no texto de 2 Timóteo 3,16, seria Theopneustos. Aqui eu estou no primeiro ponto, como Deus se revela através da palavra. Ele vai dizer que toda a escritura é grafê. Grafê é escritura no grego, embora nós vamos explicar um pouquinho dos termos hebraicos aqui, eu só estou dando passagens de concordância. E Theopneustos, que significa inspirada por Deus. Então Deus fala através da davar. O que é davar? Davar em hebraico é palavra. Esse termo significa também coisa, mas nós vamos ver em vários contextos ele significando palavra. No Novo Testamento nós temos a palavra logos. Logos, que é palavra. Então Deus, ele se manifesta através da sua palavra, através das suas escrituras, pois as escrituras, elas são totalmente inspiradas. E Deus se revela também através de visões, e através de sonhos. Visões seria a palavra Mareá, que é visão. Deus, ele se revela para nós também, além de se revelar através da palavra, ele se revela através da grafê, que é as escrituras, certo? Que a gente chamamos as escrituras do povo judeu de Tanar. Tanar significa Torá, Neviim, que é profetas, e Ketuvim, que é escritos. Então Deus está se revelando através da sua palavra, a escrita, a sua palavra é falada, mas também Deus se revela através de uma mareia. O que é a mareia? A mareia é a visão. E essa visão, geralmente, ela vai ocorrer quando a pessoa estiver no estado de acordada. Quando a pessoa está acordada, ela pode estar no sentido de meditação, mas ela está o quê? Acordada. Ela pode estar com seus olhos fechados, até fechei meus olhos aqui também. Ela fecha os olhos, mas ela estando acordada, ela pode ter uma visão. Tem pessoas que conseguem ter visões, ou Deus se revela dando visões para ela, até mesmo com os olhos abertos. E esse fenômeno se chama mareá. Mareá significa visão. Então Deus pode se revelar através da palavra, primeiro, escrituras. Ele vai se revelar através da visão. Deus, ele pode te dar uma visão nesse exato momento, ou durante o dia, se ele quiser.
Quem se revela é Ele. Então, como é Ele que se revela? É a forma como Ele quer. Não existe alguma coisa automática para Deus te dar uma visão. Mas isso daí requer um contato. E também Deus pode se comunicar através do sonho. Halom significa sonho. A pessoa, agora o sonho já está dizendo tudo. A pessoa estará dormindo. Então, na visão, a pessoa tem que estar acordada. Se a pessoa fala, eu estava dormindo, eu tive uma visão. É errado falar isso. Por quê? Porque a pessoa só tem uma visão quando ela está acordada. Agora, o sonho, sim, a pessoa está dormindo, aí ela vai ter o sonho. A pessoa só tem o sonho se caso ela estiver dormindo. E Deus se revela através do sonho. Se revela, muitas pessoas têm sonhos que são pura revelação. Então, outra forma como Deus se revela. E para Moisés, falando de tudo isso, mas para Moisés, vou apagar aqui. Deixa eu colocar aqui para me apagar melhor.